Muito bom dia a todos. Então, eu sou o professor Fábio e nesse vídeo, vou apresentar a disciplina de História do Tempo Presente que a gente vai estar trabalhando, então, nesse semestre, né, 2020/2. É muito interessante essa proposta da gente poder pensar o tempo presente. É um campo de pesquisa que ele começou a ganhar maior espaço e visibilidade nos últimos tempos, né, porque de início havia até alguns casos historiadores que tinham um certo preconceito em relação à história do tempo presente por alegarem não ter o espaçamento temporal necessário para poder fazer análise de dados, fazer a leitura dentro daquilo que a história nos permite como campo de investigação e pesquisa, a própria historiografia. Mas o que acontece, né? Tudo é história, né? Os fatos, os acontecimentos, à medida que eles vão acontecendo e vão ficando para trás, eles já são fatos históricos. A gente não precisa retroceder 100, 200, 300 ou 500 anos para poder estabelecer que alguma coisa seja história, né? Os próprios fatos, acontecimentos da semana passada já são história, né? Então são coisas que vão adentrando, e nós temos também demandas, temas e pesquisas que vão se tornando necessários, né? Como o avanço do fascismo, né? no século XXI, na verdade não um fascismo clássico, né? No sentido lá dos anos 20 na Alemanha, na Itália, não, mas nada disso. Na verdade, um tipo de neofascismo ou protofascismo, conforme a gente estudou em História Contemporânea 2, né? E vários outros temas emergentes, como cultura, movimentos sociais, lutas identitárias, gênero. Então, uma série de temáticas que estão em bastante evidência no século XXI, final do século XX, início do século XXI, como a própria crise na democracia, né, mundial, né, que é importante que é um tema bastante recorrente. Então tem uma gama de assuntos que são importantes, que a gente tem então esse espaço do tempo presente para a gente poder pensar. Lembrando que tempo presente é um conceito, né, que a gente estuda, que a gente vai estar vendo mais detalhadamente, e é um tema bastante importante. Mesmo porque existem várias maneiras de se chamar esse tempo que a gente está vivendo na atualidade. Existem diferentes olhares, diferentes perspectivas, né? O Francis Fukuyama chamou do fim da história. Tem teóricos que chamam de contemporaneidade. Outros já entram no mérito, né, dessa questão da pós-modernidade, né? Ou ainda o Bauman, né, que fala uma modernidade líquida. Então nós temos diferentes perspectivas, né, diferentes olhares para a gente poder analisar a realidade dos tempos atuais. Seria importante vocês olharem o plano de ensino, que aí vai ter lá a ementa da disciplina, né, que vai falar sobre o conceito de história do tempo presente, pega ali o finalzinho, né, do século XX, né, o final da Guerra Fria, globalização, queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, a formação dos Estados Independentes, Guerra da Bósnia, muita coisa, a nova ordem mundial. E além disso, é importante lembrar que é um curso de licenciatura em História, então essa prática curricular, a questão dessa demanda, pensando para a sala de aula, na educação básica também é importante, mesmo porque os livros didáticos mais modernos, mais atuais, talvez eles não tragam a expressão tempo presente, mas já trazem assuntos e demandas mais contemporâneas. Tem um objetivo, né, que é a parte teórica e metodológica do tempo presente, que a gente vai estar vendo na disciplina. E, para tanto, no dia 11 de dezembro vão ter uma palestra com uma servidora da CAPES de Brasília, que é a esposa de um amigo meu. Ela vai falar para nós sobre história pública, né? Então vai ser isso, e novas possibilidades dentro do ofício de historiador. Ela é uma doutora em história, tem doutorado
pela UNB de Brasília, e vai então trazer esse tema para nós. Aí tem ali alguns objetivos específicos, depois vocês vão poder ler com calma, vão poder estar analisando, né, direitinho as possibilidades, aquilo que a gente vai estar discutindo. Também a escrita da história na contemporaneidade, novos paradigmas e a historiografia da atualidade, certo? Tem o conteúdo programático, que aparece alguma coisa sobre história oral também. História oral é importante, a gente estuda os usos e abusos da história oral, a teoria, mas seria muito interessante se nós tivéssemos a oportunidade de ir a campo e fazer entrevistas da história oral, mas numa pandemia fica mais difícil e eu estou pensando essa possibilidade para o segundo bimestre, mas também não é certeza. Quem sabe da possibilidade de gravar pessoas próximas, dentro de casa, familiares, pessoas mais velhas, mais idosas, porque várias pessoas vão ter relatos a trazer para nós. Mas o idoso, sim, em especial, é alguém que tem muito relato de época, e às vezes ele tem maiores lembranças dos fatos passados do que as memórias mais recentes, e ele tem muitas informações de vivência, de experiência, de trabalho, de política que podem vir a ser úteis. E aí seria um trabalho feito com um celular, né? Você iam fazer a gravação e transcrever a entrevista, mas também não é certeza. A gente vai medir a temperatura no segundo bimestre, né? Tem um pessoal que às vezes faz barulho aí por nada, né? Mas vamos estar vendo aí essa possibilidade aí da história oral, que é fundamental, né? Você como historiador, você ter vivido na prática essa experiência da história oral, né? De pegar o gravador ou o celular, que hoje em dia o celular tem essa possibilidade. Na minha época de graduação, a gente fazia com um gravadorzinho que a gente comprava lá do Paraguai, lá aqueles baratinhos lá, e fazia, mas agora o celular já faz isso, tranquilo, é bom de fazer, né? Sobre a metodologia, aulas assíncronas no YouTube e algumas síncronas pelo Google Meet. Quando tiver palestra, vai ser sempre pelo Meet. Vamos fazer pesquisa, investigação, leitura de textos, produção textual, que aí no caso é resenha, artigo ou ensaio científico. Por bimestre vai ser um deles, conforme a demanda, né? Atividades pedagógicas em grupo, palestras, seminários, conferências, a gente vai estar fazendo isso. Aí tem as duas unidades de ensino, né, devidamente separadas com os temas, que é importante vocês colocarem a mão para ler. Critério de avaliação, são 3 trabalhos por bimestre, e todos são postados no Moodle. Então, trabalho 1, 100 pontos, 2, né, 100 pontos, e o terceiro 100 pontos também. E aí, no caso, a nota bimestral é a média disso aí, tá? E tem a bibliografia básica, que é a imagem e realidade do conflito Israel e Palestina, História do Tempo Presente, Ademar Martins Marques, e o Capital do século XXI. Houve uma reforma curricular na UEG, e essa bibliografia básica está bem fora da casinha aí. Então ela não condiz com a realidade do tempo presente, não são obras que quem pesquisa, quem investiga nessa perspectiva sabe que são coisas que até somam ao debate, mas já tem coisas mais interessantes, já tem coisas mais atualizadas, né? Como o Gilson Porto Júnior, História do Tempo Presente, que é um calhamaço, livro bastante conhecido, e outros, né? Então, para nós, a bibliografia complementar está bem mais completa, está bem mais interessante. Então, por isso que houve essa reforma, mas esse curso que vocês estão fazendo ainda é do currículo de 2015, certo? Então, por isso que houve a necessidade de atualização. Então, se deem ao trabalho de se debruçar sobre o plano de ensino e leiam aí, né, a bibliografia complementar. Tem muita coisa boa, né? Tem o Chartier, Chavoux, François Dorset, tem o Carlos Fico, Hobsbawm, que é sobre história, que é um livro que trabalha muito essa parte de teoria, né, da história. E livros, né, específicos, né, da história do tempo presente, né, dos novos domínios da história, do Ciro Flammarion Cardoso, Ronaldo Weinfans, Paul Ricoeur, A Memória, a História e o Esquecimento. Embora o Paul Ricoeur é da área mais literária, mas para quem está discutindo o tempo presente, essa demanda também, a história dialoga também com a literatura, abre outras frentes, né? O Bjorn Husen, História Viva, né? Teoria da História 3,
Boaventura Souza Santos, um discurso sobre as ciências, Flávia Varela, né? Tempo presente, usos e passados, e tem uns sites ali recomendando. Então é um tema bastante rico, bastante interessante, tem várias questões para nós podermos pensar juntos. E hoje é só um pontapé inicial para a gente poder pensar a história do tempo presente, que é um campo super interessante. Eu morei 18 anos da minha vida em Santa Catarina, fiz História na Universidade Federal de Santa Catarina, me graduei em História. Fiz mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, que é o UDESC, mas eu fiz mestrado em Educação, na linha de Educação, Comunicação e Tecnologia. Eu sou muito mais vinculado hoje à pedagogia e à história, do que a história. Porque eu tinha graduação em História e mestrado em Educação, minha vida estava meio torta, né? Então, para poder ajeitar a minha vida, eu fiz pedagogia depois. Então, hoje eu tenho 2 graduações, eu sou graduado em História, sou graduado em Pedagogia, tenho mestrado em Educação e algumas pós-graduações lato sensu na área de gestão, que é onde eu atuo mais na área da pedagogia, área de educação e mídias e também gestão também educacional. Então, sou pós-graduado em gestão e metodologias de ensino, gestão e orientação educacional, também sou pós-graduado em gestão pública, gestão de pessoas e, por último, supervisão escolar, né? Coordenação pedagógica e supervisão escolar, e atualmente sou professor efetivo na prefeitura de Anápolis, que é a cidade onde eu moro, e eu sou professor na área de pedagogia. E agora entrei na UEG, né, como temporário, atuando na área de pedagogia, mas aí surgiu a oportunidade de eu vir para a História, trabalhei contemporânea, agora o tempo presente, e também semestre na administração na área de cultura organizacional. Então tem uma grande vivência na área pedagógica, na questão da sala de aula. Também fui professor de TCC há muito tempo, e eu espero ter essa troca, ter uma boa relação com a turma. E na UEG, então, estou tendo essa possibilidade desse reencontro com a história. Eu fiz uma ótima graduação, né, em História na Universidade Federal de Santa Catarina, e é importante dizer, né, que quando a gente faz uma graduação com bons professores, a gente se dedica, tinha anos que eu não mexia com História, eu voltei a mexer com isso agora, as coisas vão voltando, a gente vê que teve uma boa formação lá atrás e agora isso é útil novamente. Então, por isso, quando a gente estuda numa boa instituição, tem bons professores e a gente se dedicou ao longo do curso, é algo que fica bastante marcado na nossa vida. Mais 2 coisas para terminar. A universidade que eu estudei, fiz o mestrado em Educação, também tem mestrado e doutorado em História, e lá na UDESC eles prezam pela história do tempo presente. Então, uma das principais instituições no Brasil, tem outras, evidentemente, mas a UDESC, a História, eles têm esse enfoque na história do tempo presente. Em termos de formação, a minha última aquisição agora, eu estou me graduando também em Filosofia. Então é mais uma graduação aqui para conta do papai, né? Então estamos estudando aí mais um campo na área da educação. Então mais uma área que eu gosto, que eu tenho apreço, que a gente pesquisa. Eu tenho pesquisado sobre democracia e política no aspecto da democracia digital. É um campo que muito me interessa, que muito me pesquisa, que muito tenho feito pesquisas, e é um campo do meu interesse. Então, eu queria desejar boas-vindas a todos, nós vamos nos comunicando e tendo dúvidas, entrem em contato e relaxem. Acho que vocês têm que ficar menos ansiosos, né? Ficar menos exaltados em algumas questões, porque tudo se resolve da melhor maneira. É importante a gente estar atento às orientações, né? Para que tudo corra bem, a gente termine o semestre da melhor maneira possível. E a ideia é que haja contribuição, engajamento de todos e aprendizado. Eu sei que é o 8º período não só de história, o 8º período de qualquer coisa na vida é um período difícil porque já está todo mundo cansado, né? Me dá o meu diploma que eu quero ir embora para casa, e muito dificilmente entra qualquer coisa na cabeça das pessoas. Não todos, não é via de regra, mas existe uma maior dificuldade que bate o cansaço de 4 anos de curso, ainda mais em tempos de pandemia, isso aí se agrava. Então, um aluno de 8º período é o meu diploma que eu quero ir embora, mas nunca a aprendizagem está disponível a todo momento,
A gente aprende todos os dias com os vídeos que a gente assiste, com as aulas, com as leituras de texto, documentário, na feitura de trabalhos, no diálogo com o outro, em palestras. Mas o oitavo período de graduação, seja lá do que for, carrega essa dificuldade por carregar consigo, né, esse cansaço, né, de 4 anos, e o final do curso, né? Muitos já estão fisicamente, emocionalmente no limite, querem pegar o diploma e ir embora para casa, né? Mas a gente compreende da melhor maneira possível e a gente então quer ajudar, a gente quer contribuir com a formação de vocês da melhor forma. Então eu peço engajamento, peço que as pessoas se envolvam, o tema é interessante, juntem os materiais, leiam, se interessem, que vocês tenham a ganhar. E depois, posteriormente, acredito que vocês vão dar continuidade aos estudos de vocês, fazendo pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, uma outra graduação. E a primeira graduação é muito importante na vida de uma pessoa, que ela deixa marcas. Eu fiz história, depois fiz pedagogia, agora filosofia, mas a primeira graduação ela deixa, né, impactos bastante significativos e bastante importantes na nossa vida como um todo. Então, termino desejando saudações a todos e um ótimo semestre de estudos. E estejam atentos também às orientações e às atividades do Moodle. Então, muito obrigado, bons estudos.